Oi, gente, boa noite. Hoje a gente está iniciando o 11º episódio do projeto O Filme da Sua Vida. E eu tenho aqui conversado com amigos e amigas muito queridos, muito queridas, que têm falado de suas memórias, que têm falado de suas histórias. E vou receber hoje um querido amigo, que tem sido assim a tônica dos nossos encontros, receber amigos e pessoas admiráveis, que é o Anderson Ferreira. Ele vai falar um pouco da sua carreira, dos seus filmes preferidos, e vai contar pra gente um pouco da experiência de ser um pai azul. Vai explicar inclusive pra gente o que significa a expressão pai azul. Eu vou aqui mandar o convite para o Anderson aqui. Olá! Oi! Olá, boa noite! Boa noite! Eu tenho então que fazer o seguinte: nós vamos conversar com o Anderson e com o Arthur, é isso? É, mesmo. Maravilha! Boa noite, Anderson, boa noite, Arthur. E eu só estava assistindo lá embaixo, a Nickelodeon. Boa noite, Erivelto, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Prazer falar com você, prazer falar com vocês. Ah, que bom! E aí, Arthur, tá gostando de aparecer na live do Tio Erivelto? É, claro que sim. É muito legal? É. A gente vai conversar um pouco aqui sobre todas as nossas vitórias, né? Todos os seus filmes? Os meus filmes e as suas vitórias. Sim. Que coisa Então boa, é isso. Anderson. A gente já começou, né? Então vamos lá. Ontem no Olha, 2011, eu nasci. Eu saí na barriga. Nasceu em 2011. Da barriga da mamãe aqui. Em 2011 ele nasceu, né? Sim. Uma data no importantíssima. Hospital Westdor. Ah, no Hospital Westdor. Olha, Sim. Foi ontem no ele 2011 sabe todo o que eu histórico, nasci, viu toda a trajetória. E da barriga da mamãe. E você gosta do seu papai e da sua mamãe? É Sim. bom viver com a gente? Aham. Então a gente vai conversar um pouco com o tio Erivelto, vai lá brincar de carrinhos. Daqui a pouco eu chamo você. Combinado? Combinado. Toca aqui. Até já. Muito bem. Tchau, Arthur. Até daqui a pouco. Abraço, Arthur. Até já. Então Anderson, é isso. A gente vai eu conversar quero... um pouquinho. Tchauzinho. Olha, que surpresa boa. Já começamos bem a nossa conversa, hein? Eu quero que aproveitar bom, essa meu oportunidade, Anderson, Obrigado pela para oportunidade. dizer publicamente a você, imagina, dizer publicamente a você do meu carinho, da minha amizade, não é? Pela sua trajetória, não é? O respeito que eu tenho, a admiração que eu tenho. Nós fomos colegas, trabalhamos juntos há algum tempo numa instituição de ensino superior aqui no Rio de Janeiro. E eu, naquela ocasião, tive a oportunidade de acompanhar bem de perto os momentos iniciais, né, do nascimento do Arthur e a tua luta como pai, como profissional, para poder dar conta de tudo e apoiar e aprender, né, essa realidade de pai. E graças a Deus você tem saído muito bem. E eu preparei, se você me permitir, antes de passar a palavra para você, a leitura de uma letra que eu acho que você conhece bastante. Posso ler? Por favor. É curtinho, o trechinho. É de um grande compositor brasileiro chamado Caetano Veloso. Chama-se Cajuína. E diz assim: Matéria, vida existirmos muito é que será fina. que se destina. Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina. E éramos, olharmos-nos intacta a retina, a cajuína cristalina em Teresina. Matéria Você vida que muito sugeriu... fina, meu amigo. Matéria vida é muito fina, sabe? O Arthur foi um momento mágico das nossas vidas e a gente sempre pensa assim, olha, vamos trazer uma pessoa para o nosso mundo, vamos ter um filho. Então o Arthur sempre foi muito querido, muito desejado. E a matéria vida muito fina é algo muito frágil, tá? Então você tem aquela coisa mágica de falar assim, nossa, você é pai, entendeu? E a mamãe. E aí de repente você se assusta, pá! Faz o Doppler
e o Doppler dá errado e não tem receita mágica para isso, e de repente o Doppler aparece um sofrimento fetal, e no 6º para o 7º mês, de repente você se descobre numa maratona que é uma vida de UTI, porque Arthur nasceu prematuro e não tem manual básico de como você faz para poder viver uma doença da prematuridade. Existe uma série de desafios. E assim, a minha esposa fez o exame e de repente ela pegou um táxi de onde ela estava e foi para o hospital. E no hospital o médico chegou para mim, antes dela ser removida de táxi de um lugar para o outro, ele falou, olha, vai ter que nascer. E eu cheguei no hospital, conversei com ela e falei, olha, vai nascer. Ainda teve a preocupação de vamos ficar mais um tempo com ele da barriga. O próprio médico disse, olha, é melhor que ele nasça porque ele vai ter a luta da vida dele. Então, assim foi o começo. E assim nasceu Arthur, mas foi uma coisa muito luta, muito suada. Você acompanhou. Foram muitos dias, muitos dias, muitos dias. E graças a Deus ele veio para casa. Graças a Deus ele veio para casa. Rapaz, eu me lembro de você nos corredores da instituição em que a gente trabalhava, de um lado para o outro, atendendo demanda da instituição e atendendo o telefonema e preocupado com o estado de saúde e antecipando o horário para poder ficar mais tempo depois ao lado da tua esposa e do teu filho. Foi, assim, um momento muito marcante. Eu tenho essa memória muito nítida, né? Além, né, de você ser um baita de um professor, um grande especialista na tua área, né, que é são os sistemas, a informática, os processos todos de informatização. Tenho essa memória muito nítida, mas deixa eu dizer uma coisa, as pessoas estão nos assistindo, muito obrigado pela presença, a live vai ficar gravada sim, quero aproveitar e mandar um abraço para o professor Cícero, que está nos acompanhando, e aí, devolvendo a palavra para você, já devolvo com a provocação do nosso projeto. Anderson Ferreira, como é o filme da sua vida? Olha, é uma história de amor, entendeu? É uma coisa muito bacana, muito bonita. Existem, assim, o fundamento de ser um épico, né? Porque tudo é muita luta, não existe vida tranquila quando você tem as suas lutas, mas é um épico, mas é uma grande história de amor. Então, assim, é o filme da minha vida, é o Arthur. E graças, assim, a todos os desafios que eu tenho vivido pela questão que o Arthur precisa viver, eu conheci um pouco mais de algumas histórias de cinema. E tem alguns filmes e alguns atores que realmente a gente passou a prestar mais atenção e fala assim, caramba, isso estava na nossa frente e eu não vi. Então, por exemplo, Forrest Gump. Forrest Gump é uma história que quando você assiste, você pensa, poxa, naquela época a gente não tinha tanta informação, então você não entendia muito o porquê daqueles comportamentos dele, aquelas características dele. Então, é um espectro de alguma forma, entendeu? Não é algo muito explícito no filme, mas você vê pelas coisas simples. Por exemplo, quando ele está... O Tom Hanks, ele está no quartel e ele monta as armas muito rápido e não conversa com ninguém, e o sargento fala com ele e ele, de repente, fala assim, sim, senhor, eu quero fazer o que o sargento quer que seja feito. E ele fala, você é o melhor soldado, entendeu? Então, assim, Tom Hanks fez um papel maravilhoso. Então, Forrest Gump foi um filme maravilhoso. Mas, assim, Dustin Hoffman arrebentou. Dustin Hoffman, tá, no filme dele, foi uma coisa mágica que ele simplesmente ele traz à tona todos os desafios que o trabalho que a gente precisa fazer na infância e na juventude do Asperger ou mesmo do autista, em todos os seus espectros. Se for não tão bem trabalhado, você vai ter uma série de dilemas na sua vida adulta. Então, Anderson, é sensacional. Anderson, só um instantinho, aproveitar e mandar um abraço para o professor Marco Antônio Chaves, psicólogo, psicopedagogo, professor, está nos acompanhando, prestigiando com a presença. E aí você então relacionou os elementos que você localizou em filmes como Forrest Gump
Rayman, a questão do espectro autista. Para quem está nos assistindo, o que é ser um pai azul? O que essa expressão pai azul significa? Antes de você continuar comentando aí as performances dos atores, o enredo dos filmes. Mas o que significa a expressão pai azul? Bom, o pai azul, a representação da fita colorida, ela é um símbolo de luta, tá? O símbolo de luta, ele remete a várias questões sociais. Por exemplo, você vê a fita vermelha, ela representa uma luta por tudo que se precisa lutar pelas questões da AIDS, do HIV, entendeu? Então você vê, por exemplo, uma fita vermelha, ela representa uma luta, tá? E uma série de lutas sociais, você vê alguns símbolos que representam, tá? Então a fita colorida e a cor azul, ela é usada muito para representação do espectro autista e de outras características próximas aí dos transtornos. Então quando a gente fala que é pai azul, ou que a gente está com uma luta azul, ou que a gente está usando uma camisa azul, ou porque a gente está vivendo um trabalho azul, é porque realmente a gente está nessa bandeira, né? De fazer tudo em prol das pessoas que fazem parte do espectro e que a gente está junto delas e a gente está vivendo tudo com muita intensidade e muito amor. É isso. Suspensório azul também conta? Conta. Muito obrigado pela sua gentileza. O suspensório azul é sempre mágico, entendeu? Achei assim maravilhosa a sua homenagem, porque nada mais característico do Erivelto do que o suspensório, uma coisa assim que as pessoas reconhecem a identidade do Erivelto e falam assim, o Erivelto que usa os suspensórios. Poxa, o azul, perfeito. Ótimo para o nosso diálogo. E a camisa verde, né? Que a gente está combinando também. Isso, a gente combinou sem combinar, que você comentou, né? Foi. A gente conversou e estamos aí. Deixa eu te dizer uma coisa. A partir do que você trouxe, da experiência do pai azul, eu posso usar a expressão mãe azul também. Qualquer pessoa ligada ou sensível à causa, ou que atue em favor da conscientização, da educação, do tratamento, do apoio, pode estar englobado nessa nomenclatura, Fique à vontade e fique ao nosso lado. A gente precisa disso. A gente precisa de que todas as pessoas em sociedade façam essa absorção e comunguem nessa causa com a gente. É muito importante. Aí eu fui buscar aqui na internet, que é uma área que você domina como poucas pessoas, né? Você sabe tudo. O site do Hospital 22 de Outubro, ele tem uma pequena lista, é bem sucinta, mas aí para quem está nos assistindo, a partir do que você está trazendo para a gente como experiência de vida e de sensibilidade, para que a gente fique atento, né? Porque tem lá, Janeiro Branco. Janeiro é considerado o mês da saúde mental. Então tem uma campanha no mês de janeiro, daí Janeiro Branco. Então tudo ligado à saúde mental acontece, né? Grande parte das campanhas ligadas a essa cor e a esse mês. Claro que é ao longo do ano, o tempo todo, mas é um momento em que há uma focalização desses processos. Então, Janeiro Branco, Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja. Fevereiro Roxo é o mês da conscientização sobre doenças como lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer. Fevereiro Laranja, por sua vez, conscientiza sobre leucemia. Março Lilás e Março Azul. Março Lilás é o mês da conscientização e prevenção do câncer de colo do útero. E o Março Azul é o mês de prevenção ao câncer coloretal. Abril Verde e Abril Azul. Abril Verde é considerado o mês da prevenção ao acidente de trabalho. Abril Azul é o mês de debate e conscientização sobre o autismo, que é o que você está trazendo para a gente, né? Maio Amarelo, Maio Vermelho, Junho Laranja. Essa nomenclatura está disponível, né? Vai até o mês de dezembro. Outubro Rosa, Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, Dezembro Vermelho, a questão da conscientização do HIV que você já falou, ou seja, durante todo o ano há uma programação, né, que visa suscitar não só o tratamento, o apoio, mas a empatia e a conscientização das pessoas. É isso mesmo? É isso mesmo, é fundamental que a gente abrace essas causas, porque a gente sabe onde dói, sabe? Cada cor
representada aí, na verdade, é um simbolismo, é uma luta, são os anseios, são as dores, é uma família, é uma criança, um adulto, é um dilema, são opções que a pessoa vai ter que fazer na vida dela, entendeu? Às vezes ela vai ter que escolher caminhos que ela está com medo, que ela está preocupada, então apoie. Cada campanha dessa, se você puder apoiar, faça o que você puder, conscientize as pessoas, fale sobre isso para as pessoas. Vai ser muito importante a gente levar isso para as pessoas. Mas aí você me dizia, quando eu te interrompi para fazer essa leitura, que é uma questão de utilidade pública, segundo a gente entende. Mas, enfim, você falava do filme Rayman e da atuação do Dustin Hoffman, isso, por favor. Vamos lá. Com o Dustin Hoffman, a gente vê os desafios da vida adulta, tá? Então, a gente tem que fazer um trabalho nos primeiros ciclos de vida para a gente, não é, como dizer, atenuar, mas para a gente dar as melhores ferramentas para a pessoa chegar na vida dela adulta com a plenitude, do máximo de plenitude que ela puder desenvolver. E assim, antes de mais nada, fica o meu agradecimento, assim, uma coisa muito importante, que é a escola. A escola, ela é a ferramenta que as pessoas possuem para isso. Acho que assim, vale eu falar que o Arthur, ele entrou na escola com 1 ano e 3 meses. Não tenha medo da escola, não tenha preconceito com a creche, não tenha aversão a deixar seu filho na escola. Porque com 1 ano e 3 meses, a escola ela tem todas as ferramentas para começar a te apoiar às suas primeiras descobertas, tá? A escola é importante demais. E, assim, pelo fato de vir da computação, eu percebi os primeiros prazeres do Arthur de classificação. Então, o lúdico da brincadeira dele não ficava pelo lúdico, ficava pela classificação. Ele classificava os brinquedos. Então, um trabalho em conjunto com a escola e uma percepção de pai me levou a prestar atenção nas nuances e falar, opa, tem um caminho que a gente vai percorrer e vamos ter que trabalhar o Arthur para dotá-lo de ferramentas. Então, quando ele classificou os brinquedos, foi aquele alerta que eu falei, temos uma luta azul pela frente. Rapaz, eu fico pensando, os primeiros dias na creche, com 1 ano e 7 meses. 1 ano e 3 meses, horário parcial, e no ano e 7 meses. Foi fundamental. 1 ano e 7 meses. Sabe por quê? Criou para ele rotina, ele aprendeu a comer nos horários. O Arthur, ele é uma criança que dorme às 9h30 da noite. O Arthur, ele come cerimoniosamente bem. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta. A rotina é importantíssima para poder você atenuar coisas para eles. Então, a escola é tudo. Eu agradeço muito a escola que o Arthur começou cedo. E você, não é? O Anderson Ferreira é especialista em sistemas de informação e computação e projetos para empresas e desenvolvimento de produtos. E a Dona Tina, é isso? Dona Tina é a mãe do Arthur. Isso, ela perguntou nessa batalha se vai ficar gravado online. Vai ficar gravado. Eu quero aproveitar, mandar um abraço para ela, meu respeito, minha admiração, não a conheço pessoalmente, mas fica aqui registrado, né, o meu carinho, porque é uma luta que muitas vezes os pais se veem sozinhos. No máximo aquele núcleo mais central ali da família, mas os pais acabam trilhando essa luta inicial sozinhos. E com vocês foi assim? Quem apoiou? Você falou da escola, mas médicos, familiares, conta um pouquinho pra gente como foi. Porque você me mandou um material ricamente documentado sobre todo o processo do Arthur, desde o primeiro momento de vida até 1 semana atrás. Você tem tudo documentado, tudo, um acompanhamento, setor por setor, especialidade por especialidade que está ligada à saúde, ao bem-estar do Arthur. Você e a Dona Tina têm esse acompanhamento o tempo todo. Sim. Mas o início, como foi para vocês? Bom, eu acho assim que o mais importante é a gente ter as sabedorias das coisas populares, tá? Criança tem que brincar no chão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criança brincar no chão. Além da criança brincar no chão, a gente teve a coisa de
já que nós temos lutas, quais são as lutas que a gente vai ter que ter? E nada melhor do que você ter as lutas com os profissionais corretos, os profissionais de cada área. Então, existe uma equipe multidisciplinar que acompanha o Arthur, que ao longo do tempo vem fazendo um trabalho para o Arthur. Tá? Então, por trabalhar com informática, com sistemas, a flutuação de carreira, ela acontece bastante. Então, a gente tem que fazer algumas decisões na vida. Uma delas é ter um plano de saúde que consiga ser uma constante. Então, uma variável importante é você contar com um plano de saúde. Então, você se organiza para poder ter um bom plano de saúde para a criança. E ao longo desse plano de saúde, você usa as características do plano de saúde para poder você fazer tudo que é importante para a criança. Fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, neurologista, todos os exames de saúde sempre em dia, o próprio ciclo vacinal. Então, você contar com uma ferramenta que te dê o apoio de você poder fazer tudo o que é importante, você precisa ter um plano de saúde. Além disso, você precisa muito cedo descobrir como são as vivências públicas em saúde. Então, o Arthur teve número SUS muito cedo. Então, você gera um número SUS porque tem coisas e tratamentos que são só na rede pública. Então, aqui, meu salve para a rede pública também, porque a rede pública funciona, tá? Para as coisas que são importantes, ela funciona. Então, essa desconstrução do SUS eu não acho bacana, porque o SUS é bom, funciona para o que é importante, tá? Então, por exemplo, o Arthur ele precisou fazer um ciclo de vacinações por causa de uma doença pulmonar, porque ele nasceu prematuro. Esse ciclo de vacinação de um anticorpo monoclonal, tá? Esse anticorpo monoclonal, para você ter uma ideia, ele é liberado, são doses que se aplicam. A gente levava o Arthur lá no corpo de bombeiros, do lado, perto ali da igreja, perto ali do cemitério, para um oficial bombeiro fazer a aplicação do remédio de vacinação da palivizumab do Arthur. Então, tem coisas que você vai viver da coisa pública, tem coisas que você vai viver do plano de saúde. Mas você precisa ter essa equipe multidisciplinar apoiando em tudo. Durante toda a vida do Arthur, geralmente a gente separou sempre um dia da semana, que era o dia de você fazer fono, fisioterapia, médico. Então, toda semana tem um médico. Toda semana tem um profissional multidisciplinar. Toda semana tem 2, 3, 4 atividades para ele. Tá? Então, uma equipe em saúde é importantíssimo para o desenvolvimento do Arthur. Rapaz, eu fico pensando... você me mandou, no material que você mandou, muitas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas, assim, que me encantou muito, o nome do Arthur, né? Arthur Lírio, eu achei tão poético. É um nome familiar. Tão bonito o nome. É um nome familiar. Achei lindo o nome, achei que combinou, depois que eu conheci o Arthur, né, nessa nossa pré-entrevista, nessas nossas conversas preliminares, eu achei que combinou demais, porque ficou um nome poético para um menino absolutamente poético, né, com alegria de viver, educado, comunicativo, achei fantástico. E outra coisa que me chamou a atenção é que você relata que o Arthur nasceu com 30 semanas, aí você vai me corrigindo, que eu estou citando de cabeça. Sim. 30 semanas, 800 gramas. Exatamente. Um pedaço de 32 carne centímetros. na mão. A gente tem 32 centímetros. Isso. A gente tem que fazer uma alusão para as pessoas entenderem o que é isso, porque quando a gente fala de moças grávidas, mulheres grávidas, a pessoa pensa no barrigão, pensa lá no 9 meses, a mulher produzindo peito com leite, mas no 6º para o 7º mês, o corpo da mulher ainda não produz ocitocina, ainda não tem leite. É uma coisa assim insana, porque a sociedade, ela cobra da mulher essa produção de leite, é uma coisa... Não tem hormônio, então você tem que fazer uma terapia em que você trabalha uma produção de leite alternativo industrial para poder você fazer a alimentação da criança e doação de leite. Então, campanhas de doação de leite, doem leite, é importante, tá? Então, assim, doação de leite materno, doação não é isso? de leite materno. Existem serviços de doação de leite materno, porque a mãe no 7º mês não tem ocitocina. Não adianta ficar dando alfafa, quem come alfafa é gado. Não adianta ficar dando gordura para a mulher acabou de gestacionar, entendeu? Passou por uma cirurgia. Então, leite é importante. Mas, se não tiver um acesso ao leite, não sofra, porque o leite que é feito pelos ambientes hospitalares em UTI, eles são doses controladas de alimentação e funcionam muito bem. Não se assuste, se não produz leite, não tem problema, seu filho vai estar bem alimentado, tá? Então, leite é importante, tá?
E, assim, você de repente descobre que no 7º mês tem uma criança e você volta para casa e não tem a criança. Porque no 9º mês você tem a criança, você tem filhos. Então, você volta para casa com seu filho no 9º mês, sei lá, 2, 3 dias depois a mulher volta para casa, você volta para casa. Mas no ambiente de UTI você tem filho, mas você volta para casa e não vê o filho. Você chega às 9h30 da noite da casa e está tudo vazio, apagado. E você pensa no dia seguinte, você vive um dia de cada vez. Bom, sobre as conquistas. O Arthur é um menino de conquistas, tá? Ele vai conquistando. Então, assim, cada vitória a gente comemora muito, Erivelto, muito. Então, quando ele começou a engatinhar, começou a rastejar, começou a ficar em pé, começou a falar, tudo é vitória. Tudo é vitória. Rapaz, e assim, voltando ainda uma questão, vocês tiveram apoio psicológico, vocês apoio familiar, como foi? Bom, as pessoas que estão à nossa volta, né, todo o ciclo familiar, eles estão sempre presentes, sabe? Sempre tem uma atividade. A gente conseguiu fazer a festa de 1 ano do Arthur, graças a Deus, porque foi uma comemoração, porque a gente chegou à conclusão e falou assim, a gente precisa comemorar, a gente tem o direito de comemorar. Então, no 1º ano do Arthur, a gente comemorou, foi uma vitória, a gente fez uma celebração pela vitória. Então, assim, o núcleo familiar é importante, as pessoas à nossa volta são importantes. Uma coisa que você falou aí do nome do Arthur, que é um nome bonito, o Arthur Jorge, é porque na UTI a gente reza, né? E essa devoção a Jorge, ela é parte disso. Então, um dos combinados foi Arthur Jorge, porque foi uma coisa assim, assustada, né? Ele nasceu e foi uma coisa assim, tipo, doutor, salva minha vida, Jorge cuida dele, entendeu? Doutor, salva minha vida, Jorge cuida dele, entendeu? Foi uma coisa de devoção. Então, Arthur Jorge, o Lírio da esposa, e Oliveira vem da minha família, entendeu? Mas é muito bonito esse nome, é muito bonito. Você comentou, né, na pré-entrevista que o Arthur, ele seleciona, ele liga a televisão, assiste Netflix. Arthur é uma máquina de guerra, Erivelto. Ele é mais tecnológico do que nós. Sabe por quê? Nós somos imigrantes, a gente imigrou para esse reino de computação, internet. A gente nasceu no papel, entendeu? E a gente hoje está imigrando. O Arthur não, o Arthur ele é natural. Eu tinha aulas de sociologia no ensino médio, falavam para a gente que a gente participava de grupos sociais, como a igreja, como a escola. Hoje, um grupo de jogo que o Arthur participa de Roblox é um grupo social. Se ele não vive esse grupo social, ele sente tanto transtorno, e qualquer criança sente tanto transtorno quando deixa de participar de um grupo social, assim como a gente, por exemplo, antigamente, se deixasse de ir para uma igreja no dia de domingo, tinha a mesma característica, porque é um momento de convivência social com seus pares. Então, às vezes, a gente não tem essa noção do viver o digital, porque eles são nativos digitais. Então, há 30 anos atrás, se chegasse para alguém e falasse assim, você não vai mais poder ir para o seu culto de domingo. É equivalente hoje você dizer para uma criança, para um jovem, falar, olha só, você não vai participar agora dessa coletividade de Call of Duty, por exemplo. É um mundo digital, é outro mundo. Então, como nós somos nativos, nós não somos imigrantes, eles são nativos, então, para eles é outro mundo. E esse é o mundo dele, né? É o mundo deles. É o mundo dele. Então, ele tem comunidades de jogos. Eu sei que quando eu falei com ele estava com uma camisa do Assassin's Creed. Uhum. Sim. Que é uma história, uma série de jogos também. Ele está completamente antenado com mídias sociais, rede social, grupos de jogos. Sim, sim. O Arthur, ele é super antenado, ele é super para frente com tecnologias. Ontem estávamos fazendo um trabalho sobre energias renováveis e eu estava falando com ele sobre energia solar. Então, ele contou para a prima dele que veio aqui em casa ontem como funciona, que a luz vem do sol e vai para o painel, e aqui eu coloco para poder carregar meu aparelho. Então, assim, eu expliquei para ele uma vez o painel solar que a gente tem aqui em casa, que eu montei, ele super entendeu, super abraçou a causa. Então, tecnologia é muito fácil para qualquer criança. E
para eles é muito fácil, muito fácil. Sabe que me lembrei agora, você comentando essa história do Arthur explicando, me lembrei lá em 2010, quando você reuniu um grupo de professores e profissionais da instituição onde a gente trabalhava, levou a gente para um auditório, para um laboratório de tecnologia, abriu os computadores e ficou ensinando para a gente todo o passo a passo do sistema de matrícula fácil. Você não vai lembrar disso, mas eu me lembro que fiquei muito impressionado com o teu processo didático, porque a gente tinha pouco tempo, o sistema era completamente novo, mas ali em menos de uma hora, toda aquela equipe de profissionais, de técnicos, de professores, que faziam parte daquele grupo, saímos dali completamente familiarizados com o sistema que você e a equipe de sistemas de informação desenvolveram. Então, quer dizer, dar aula, ensinar, já tá no sangue, já corre na veia. Não nasce na família errada, né? Então, assim, reencarnou numa família que teve condição de recebê-lo, graças a Deus por isso. Trabalha-se muito, tá? Então, para a gente ter essas pequenas vitórias, igual você falou aí, de computação, estão trabalhando com isso há 30 anos já, tá? Então, desde menino, desde que eu me entendo por gente, tem gente que, sei lá, aos 14, 16, começa a ir vender bolinha de gude, começa a vender sanduíche, começa a ralar a vida. Eu montava impressora, montava videocassete. Então, desde aquele tempo, eu fui desenvolvendo uma expertise em computação, né? E computação tem uma outra coisa também, Livelto, que os nossos heróis são vivos, né? Então, tudo é muito novo, tudo está sendo muito descoberto e inventado. Na matemática, você não conhece os seus heróis, porque eles morreram há mais de 500 anos, por exemplo. Na computação, não. Nossos heróis são vivos e estão escrevendo livro. O cara que criou o software, precisa ligar para ele, te atende. Entendeu? O cara que criou o Instagram tá vivo aí, entendeu? Do Facebook tá aí. Então, a informática é muito nova, é uma senhora cinquentenária, tá? Então, tudo é muito novo, a gente está aprendendo isso. Educação está aprendendo isso, os processos educacionais estão aprendendo isso. Imagina os seus desafios como professor, como tem sido, meu amigo. Obrigado a todos os professores que estão fazendo tripla jornada e não estão recebendo por isso, porque estão dando a mesma aula 3 vezes, uma online, uma presencial e um trabalho de repescagem com aluno. Então, assim, obrigado, professores. Assim, não tem outra forma de agradecer senão dizer isso aí, meu amigo. Você sabe que virou até um meme, isso é bem popular, não é nenhuma novidade no que vou falar aqui, para pegar esse gancho do que você acabou de comentar. Num ano, a gente estava tendo dificuldade para conectar o projetor no laptop. No ano seguinte, com a pandemia, em pouco tempo, a gente estava preparando videoaulas, a gente estava preparando material em plataforma, arquivos em PDF, corrigindo, criando formulários no Google Formulários, tudo ao mesmo tempo, atendendo no WhatsApp em pouco tempo. Hercúleo. E sem receber um equipamento, sem receber material, sem receber investimento, sem ter nada. Foi assim, uma coisa heróica. Os professores têm feito um trabalho que assim, a gente agradece. O Arthur, o desenvolvimento que ele está hoje, da gente poder falar de energias renováveis, para gente falar dessa coisa toda, são os professores, cara. O Arthur, assim, a gente vive aqui um dilema diário com essa história de pandemia, porque é muito ruim você ter que olhar para a sua esquerda e falar assim, poxa, vou mandar ele para a escola, porque senão as perdas mentais vão ser muito mais dolorosas do que o risco de uma contaminação. E aí você tem a segurança de você falar assim, poxa, mas eu estou numa escola, que a escola está preparada para recebê-lo, recebê-lo com ferramentas adequadas para isso, um processo pedagógico dual. É uma escola que é simples, é uma escola de bairro, mas é uma escola que recebe ele com amor, é uma escola que quando teve um alerta de alguém que estava lá longe, familiar contaminado de alguém, voltou para o modelo todo online de novo, e eles se reorganizaram para isso. Acabou o alerta da pessoa contaminada remota, eles voltaram para o modelo presencial. Então, assim, escola é tudo e só tenho a agradecer aos professores, cara. E você também. Muito obrigado. Parabéns a todos os colegas, professores e professoras, porque é realmente uma luta muito grande. Aproveitar, fazer uma provocação a você, não estava combinado na nossa pré-pauta, mas já que você trouxe o assunto à baila, como você imagina os próximos anos na relação entre a informática e a educação? Bom,
A informática, educação e sociedade, porque não dá para a gente falar de sociedade, tá? Eu vejo que não tem mais volta, tá? Então, tem coisas que informática e sociedade não tem mais volta. Então, acho que só falar de informática e educação fica muito pequeno, a gente está botando muito dentro da caixinha. Então, acho que se você puder falar informática e sociedade, não vai ter mais volta. Por exemplo, não tem como, Erivelto, assim, na minha percepção, a escola não contar mais com um modelo híbrido por qualquer motivo. Uma enchente, uma pandemia, uma situação de caos social igual a gente vive, de criminalidade. A escola aprendeu, duras penas, fazer modelo dual. Então, mal ou bem, toda vez que houver a necessidade social de um retorno ao modelo dual, a gente mal ou bem, vai ter uma memória disso, de que essa pandemia ensinou isso pra gente. Então, assim, os médicos estão fazendo telemedicina, Erivelto. Eles estão atendendo. Você liga para o médico atende, te passa um laudo, ele te emite um laudo, você tem uma assinatura digital do seu laudo. Isso era inconcebível na cabeça do médico brasileiro até 2 anos atrás. O médico brasileiro é algo extremamente conservador. Ele não quer ceder a coisas contemporâneas que ele acha que é modinha. Hoje você consegue um laudo médico assinado online, modelo dual. Então, informática e sociedade, a gente está tendo que aprender e não volta mais. Não vejo isso. E a gamificação, a coisa do lúdico, do jogo, da gamificação dessas experiências, acho que é o caminho. Como é um caminho que não tem volta, eu acho que o caminho é a gamificação dessas experiências. Quando você vai pegar lá o seu aplicativo, por exemplo, da Caixa Econômica, você conversa ali como se estivesse usando um WhatsApp, é uma gamificação de experiência. Você não liga, fica lá, menu, opção 1, menu, opção 3. Não, você tem uma experiência fluida, como se estivesse interagindo com a ferramenta. Então, não tem volta. É um movimento de informática e sociedade, que apesar de ser uma senhora cinquentenária, não volta mais não sai mais das nossas vidas. E como você acha que as pessoas que lidam com esses processos, que têm a responsabilidade, né, de construir os sistemas, de gerir, por exemplo, a educação ou governar um país, um Estado, como é que essas pessoas, na tua opinião, né, de uma pessoa ligada à informática, claro que você não é um político, mas como fazer com que esse elemento tão presente na sociedade, como você colocou, que é a tecnologia, não seja uma experiência excludente para uma parcela da sociedade, para uma parcela da população. Desde o aluno lá da educação básica, na escola do município ou na escola do estado, até o aluno na universidade, por exemplo, ou a sociedade de um modo geral. Por exemplo, se você me permitir, 20 segundinhos. Vi uma experiência hoje no Banco do Brasil, em que uma senhora quase centenária precisou comparecer à agência para fazer prova de vida. Então, via-se, nós estávamos ali na fila para o atendimento, víamos o sofrimento dos familiares, víamos o sofrimento a que aquela senhora estava sendo exposta, né, a própria falta de estrutura para locomoção, até para a entrada na agência, a falta de acessibilidade, uma coisa que, como você colocou, talvez se houvesse uma política, um processo, a tecnologia poderia resolver isso de uma outra maneira. Então, como fazer para que o gestor público, o administrador, possa investir na tecnologia para tornar acessíveis as experiências a todas as pessoas e não apenas a um determinado grupo? Isso não te parece um desafio? Olha, eu vejo como desafiador porque nós somos um país de pessoas miseráveis que estão lutando para ter o que comer de noite, trabalhando de dia. A realidade do nosso país é um país de pessoas que muitas das vezes não produzem $1 por dia. Elas não conseguem produzir alimentos. Quando você não produz alimentos, o que botar na sua barriga, você não consegue ver todas as outras coisas que são importantes, mas não são prioritárias, porque você precisa matar fome. Então a gente precisa de políticas públicas que resolvam as questões de base desse país, tá? As questões de acesso,
de possibilidades, porque a gente vive num país de excluídos, de minorias, de várias lutas. Então você tem que ter políticas públicas que ajudem essas pessoas a terem vidas melhores, tá? E pessoas que tenham acesso, porque a gente não vive numa sociedade igualitária, a gente vive numa sociedade que é ruim, que ela é machista, que ela é excludente, que ela mata a gente, que é uma sociedade ruim. Então, políticas públicas, a gente precisa disso. A gente não pode ficar sendo joguete na mão de autoridades, igual a gente foi, por exemplo, recentemente na lei estadual que disse que as pessoas que eram pais e cuidadores de pessoas autistas, elas seriam vacinadas e a gente ficou como um joguete de estado e município, porque o município dizia que não estava no calendário, mas tinha a lei estadual que a gente tinha direito. Então, assim, você não pode se sentir criminoso refém dessas autoridades por políticas públicas. Poxa, vacina é importante, entendeu? Então, precisa ter uma vacina para defender o Arthur. Não é porque eu quero ficar vacinado, não. É porque o Arthur, ele não tem as ferramentas funcionais igual todos nós temos, então a gente precisa defendê-lo, tá? Ele, se botar a máscara, ele pode ser que ele fique transtornado usando a máscara. E aí como é que eu vou explicar para o Arthur que ele tem que usar uma máscara, que tem um vírus? Então, eu tenho que tomar vacina, não é opcional. Então, políticas públicas para tudo, para botar comida na mesa da pessoa, para poder dar acesso à saúde para a pessoa, porque nem todo mundo consegue um plano de saúde. Então o SUS tem que funcionar mais e mais e mais e mais e mais e mais. O SUS tem que funcionar para as pessoas, não é opcional, não é pedido, é direito. É direito à saúde pública, isso é garantido, está na Constituição, cara. Tem que ter lá, a pessoa tem que ir no hospital. A gente tem um modelo de saúde que funciona, mas tem que ter gente que cuide desse modelo de saúde. Não dá para um profissional de enfermagem que tem 30 anos de profissão ficar ganhando R$ 1.000, entendeu? Tem uma amiga da família nossa aqui que trabalha num hospital público concursada que bota R$ 1.000 no bolso. A mulher ganha salário mínimo e cuida da vida das pessoas. Está lá lutando contra a Covid por causa de R$ 1.000 no bolso, cara. Se ela ficar parada em casa, aposentada, recebendo a aposentadoria dela, ela vai ganhar isso daí. Não tem sentido. A saúde está maltratada. Entendeu? Então, como é que um profissional de saúde vai fazer um trabalho de excelência? Como é que um professor vai fazer um trabalho de excelência? Sabe, Erivelto? Então, política pública tem que cuidar desses profissionais do país e a gente tem que cuidar das nossas produções de pessoal que a gente chama na informática, né, de STEM, de tecnologias, porque a gente tem tanto preconceito com matemática, tanto preconceito com tecnologias, que isso atrapalha o nosso desenvolvimento como país hoje. Quer ver? Vou falar uma coisa aqui, quer ver? O nosso ouvinte pode não estar nem esperando, mas vou falar assim, ó, energia nuclear é boa ou é ruim? Você sabe pensar esse tipo de argumento? A gente não tem uma ferramenta, a gente não consegue, como sociedade, discutir isso. A gente não consegue discutir, olha, investir, por exemplo, em energia hidrelétrica é bom ou ruim? Olha, a gente precisa discutir produção de energia, mas antes da gente discutir essas coisas, a gente tem que ter as bases para o país. Então, cultura e educação matemática, tá? A criança não tem que só saber YouTube, ela tem que saber matemática. Então é isso, meu amigo. Então, o caminho é políticas. Você me vê? Acho que embolou a sua câmera. Isso. Desculpa, Não, o caminho. o caminho é investimento do país nas pessoas, é cuidar de todo mundo, entendeu? É você ter políticas públicas para as pessoas, é cuidar de ter um país melhor. Agora, fiquei pensando, quando você falava, fiquei me lembrando de algumas coisas que eu vi quando a gente trabalhou junto, coisas que eu sabia que você tinha acesso e que eu, por exemplo, não tínhamos. 2 professores, eu na área de letras e você na área de tecnologia. Então, por conta disso, por conta do que você desenvolvia como produto, como software, como serviço, você tinha acesso, por exemplo, né, e aí estou projetando, por conta da tua área. Você é o tipo de profissional que vai ter que criar uma linguagem que vai ser acessível ao profissional mais simples e menos qualificado de uma empresa, não é? Ou menos ligado, vou reformular, menos ligado a questões tecnológicas,
da área de uma empresa, mas também você vai ter que dialogar com o presidente, com o chefão, com o cara do marketing, da publicidade, e que são pessoas, às vezes, ligadas aos círculos da elite econômica do país. Estou chamando de elite econômica. E pensando como você deve se sentir, por exemplo, de saber que o sujeito consegue hoje acessar o elevador através de um cartão magnético, um comando de voz específico, um reconhecimento, né, de imagem, ligar o carro à distância por uma chave de controle remoto, mas, ao mesmo tempo, esse cara que acessa o prédio, o elevador, por um comando eletrônico de tecnologia, não cumprimenta o porteiro, ou o cara que tem um carro de último tipo conectado na internet, que liga à distância o ar-condicionado da partida só na chave e estaciona na vaga para o deficiente ou então para o carro sobre a faixa de pedestre. Para você deve gerar uma certa frustração, tipo, poxa, tanta tecnologia e o sujeito que deveria se conscientizar e que está usufruindo não consegue respeitar o mais simples nem seguir o básico da cidadania. Como é que você lida com isso? A gente vai pouco a pouco tentando mudar as realidades locais, tá? Então, por exemplo, às vezes você vê uma calçada que está muito ruim, você tenta ligar para uma prefeitura para melhorar isso. Às vezes você vê um sinal de trânsito que a criança precisa passar por ali todo dia, está ruim porque o botão degradou, depreciou. Você liga para um serviço público para poder você consertar aquele sinal. Então, enquanto a gente não aprender a pequenas coisas como sociedade, as questões maiores a gente também não tem como discuti-las, tá? Quando você vê gente jogando lixo na rua, quando você vê gente jogando lixo no valão, sabe? Você precisa chegar com informação para essa pessoa, para ela ter esse acesso à informação, para poder fazer isso ser melhor. E a gente vive numa sociedade de desiguais, é um problema sério isso, não sei como que a gente vai conviver com isso, mas acho que a gente tem que ter um pouco de empatia, tem que ter a coisa de se projetar no lugar do outro, de falar, poxa, amigo, você estacionou numa vaga especial, uma vaga para uma pessoa que tem uma luta, que não vai conseguir subir para o segundo andar, porque ela não vai conseguir, daí de onde você botou o seu carro, ela vai ter que botar o lugar no outro lugar, não vai ter que andar, entendeu? Então, assim, a gente não tem, a gente precisa exercitar mais a empatia, trocar de lugar com o outro. Acho que Agora, tem que fazer isso. precisa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente começou falando de cinema, a gente transitou para falar da questão do Pai Azul, a tua trajetória como pai, né, do Arthur, falamos da tua atuação profissional, de questões sociais, a importância da vacina, do direito, do acesso aos direitos básicos, mas eu sei que você, além de ser um professor, além de ser um super craque em sistemas de informação, você é fotógrafo. Ah, sim, sim. Isso aí. Fala um pouquinho dessa paixão, dessa experiência como fotógrafo. Ah, sim, isso aí. Eu tive a grata oportunidade de estudar na Universidade Federal e fiz um curso lá em artes, né? E aí a gente vai tirando umas fotografias dali, um trabalho de reflexos e reflexões ali, aí faz uma fotinha aqui, outra colar. Mas é uma coisa mais pelo prazer, né? De ter estudado isso. Então é um hobby que eu tenho de fotografia. É uma coisa bacana que eu gosto de fazer, mas é pessoal, né? Uma coisa assim de vou fazer um pouquinho de fotos. Os jogos eletrônicos também é um hobby assim que é cativante, é uma coisa que eu adoro, é um lazer de vida. Eu faço isso desde pequeno, de todas as gerações, então Você desenvolve jogos desenvolvo jogos também, entendeu? Mas eu brinco com e os jogos. jogos, brinco com eles, é brinquedo de adulto, tá? Então assim, tem gente que sai pro bar para tomar pinga, tem gente que, sei lá, vai pra balada dia de sábado. Meu dia de sábado de noite aqui eu pego meu guaranazinho, meu refrigerantezinho, pego meu videogamezinho sábado de noite e vou brincar do meu joguinho. É o meu hobby, cada um tem um hobby, entendeu? Então, assim, a fotografia é um negócio legal que eu gosto de fazer. Tenho aqui minha câmera direitinho, minhas lentes, dá pra poder fazer minhas coisinhas. E fico montando meus circuitinhos aqui de professor Pardal, de eletrônica. Essa brincadeira, né, de vida geek.
Mas quando você era garoto, você fazia experiências assim? Você diz para mim, lá no início, que você se interessa em consertar, mas você bem garoto, assim, da idade do Arthur, você era aquele garoto que desmontava os brinquedos? Como é Sim, que era? nossa, tem várias histórias disso, mas a gente pode dar uma outra live essa daí. Mas teve uma vez, por exemplo, que eu peguei um carrinho de pilhas de 5 volts, estava eu, um amigo meu de infância, Rodrigo, que hoje é físico. Aí eu e o Rodrigo fomos pegar o carrinho da pilha de 5 volts. Não façam isso, crianças. Pegamos e botamos na tomada de 110 volts, deu um estalo, pá! Veio o pai de Rodrigo. Sério? O que vocês fizeram? Eu falei, nada, aquele olhar infantil, né? Não fiz nada. Não fez nada. Assim, essa foi a infância, entendeu? Fazia essas coisas. Então, uma infância rica de muitas experiências. Desmontar os brinquedos e Tive fazer acesso experiência. a computadores na década de 80, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, então acesso é importante. Era uma família pobre, vinda de uma comunidade do Corte 8 de Caxias para morar numa casa invadida em Campo Grande, mas tive acesso aos computadores aos 5 anos de idade por um milagre de Deus. E, assim, foi o que mudou minha vida. É o que paga minhas contas. Você é de Duque de Caxias, não é isso? Sim, de uma comunidade lá Você é chamada de Duque de Corte Caxias. 8, que, assim, uma iluminação espiritual meu pai recebeu, alguma coisa assim, e aí a gente veio para Campo Grande. E aí foi toda uma história de vida aí. Vai ter uma outra live só para falar disso. Eu sei que você, em Campo Grande, você é bastante popular. Eu já tive a oportunidade, não sei se nem se posso contar isso aqui. Pode? Eu encontrei você uma vez no mercado, todo mundo no mercado falava com você, todo mundo perguntava pelo Arthur, e você cumprimentava todo mundo, e todo mundo feliz em te ver, e eu, inclusive, foi ali que a gente se encontrou. E você, Neto? então, começa a tua trajetória de estudante em Não. Campo Grande. Você estuda em Campo Grande? Sim, eu estudei em Campo Grande, escola pública. Escola Escola pública? pública na Visconde, do Rio Branco. Depois eu estudei no Raja, entendeu? Vida de escola Sabe que a gente pública. teve aqui o Mãe, eu tô Flávio assistindo o Clube Pimentel, estudou no Raja, a 57. Lucy esteve por aqui, deu aula no Raja também. O Raja está aparecendo direto. O Raja é uma Um máquina colégio de de guerra, Rivelto. O Raja, ele formou os melhores cérebros da Zona Oeste. Que coisa boa, que coisa boa. E aí, estudou em escola pública e vai para a universidade. Aí eu virei soldado, para poder fazer Você. faculdade. Então, Entendi. foi uma opção. Falei, poxa, eu não tenho grana, como é que eu vou fazer? O quê? Aí a gente usa a grana de soldado para poder fazer faculdade. E aí fiz faculdade. Aí foi trabalhar, Aí fui trabalhar nas trabalhar Forças com Armadas, educação e estamos aí até hoje. que foi quando a gente se encontrou. Você dando aula, dando curso para gente e desenvolvendo sistemas que estão funcionando até hoje. Obrigado pela gentileza. Estão funcionando até hoje, é verdade. E cinema, você ia muito ao cinema quando era garoto? Sempre fui. E cinema é uma coisa assim que eu gosto de ir sozinho até hoje. Porque eu vou pro cinema para ver o O que filme. você via? Eu vou pro cinema para ver o O que filme. você via quando era garoto? Oi? O que você via quando era garoto? Quais os filmes Olha, marcantes que você a via? gente assistiu os Trapalhões, como todo mundo, no cinema de Campo Grande, entendeu? A gente... Você chegou a pegar o cinema em Campo Grande, o cinema de rua em Campo Grande? Aquele lá da Rua Campo Grande, lá. A dona Tina tá aqui comigo. Oi, dona Tina. Oi, boa noite. Deixa eu cumprimentar você. Cadê? Você vai descer? Oi, Tina, boa noite. Oi, boa noite. Olha, como vai você? Bem, graças a Deus. Olha, falar do meu prazer em conhecer você aqui, mesmo que à distância pela live. Uhum. Parabenizar você pelo Arthur, agradecer muito a você. Né? O Anderson está contando algumas coisas para gente. Isso, eu estava E assim, acompanhando. é comovente esse amor de vocês, esse trabalho que vocês realizaram, essa dedicação de pai e mãe em prol do Arthur é um exemplo para todo mundo. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. A gente vai se conhecer pessoalmente. Mas o Arthur é fruto de bastante trabalho e muito pé no chão, brincar com muita criança mesmo, brincar com cachorro, brincar no quintal. Ele é criado como uma criança que não, como se não tivesse nada, vamos dizer assim. Então, eu às vezes, forço ele a determinadas coisas, mesmo que, de repente, uma outra mãe ficaria com medo. Então, assim, o Arthur é uma criança que já foi para a Bienal do Livro.
E aí você fala assim, caramba, como é que você vai levar o autista para a Bienal do Livro? Leva, dá um Ele se jeito, acha lá, leva. ele adorou, As pessoas eu estão fico dando parabéns brincando. aqui a vocês, o professor Cícero, desejando aí parabéns a vocês, né, se Obrigado, obrigada. manifestando. Realmente é um exemplo. Eu não sei se eu posso te fazer uma pergunta, Pode. Tina? O Arthur já fez alguma arte que você teve que chegar e falar, Arthur, olha, vem aqui. Várias, rabisca a parede, faz bastante confusão de vez em quando. Olha, o Arthur, Come ração do pra gente cachorro. fechar a nossa live de ouro, Elivelto, o Arthur jogou um carrinho, tipo desses Hot Wheels, dentro do vaso sanitário. E entupiu o vaso Eita, sanitário. Aí a Tina, você jogou eita. um carrinho no vaso sanitário? Não pode. Aí eu olhei pra Tina e falei assim, Tina, quando eu era moleque, eu joguei uma maçã. Isso me leva à próxima pergunta, Tina. E o seu Anderson já teve que puxar a orelha dele também, que ele me parece ser mais garoto, mais brincalhão do que o Arthur, não é não? Sim, sim. Levado, né? É difícil. Tem hora que tem que dar uma controlada assim nos dois, porque são duas crianças. Dois garotos brincando. Olha, Uhum. não sei se eu posso pedir que você permaneça para a gente conduzir o nosso encontro para a parte final. Sim, pode, Né? claro. Me honra muito que você participe. Assim, eu tenho uma relação de muita afetividade, muita amizade construída com o Anderson, né? Que a gente caminhou junto profissionalmente e a maneira sempre muito digna, muito decente com que ele tratava todos os profissionais, desde o pessoal da portaria até a presidência, com quem ele lidava sempre, os nossos diretores, sempre muito competente, mas sempre muito amigo de todo mundo. Isso, para mim, foi uma coisa que, desde o primeiro momento, foi admirável. E eu li o material que ele me mandou, né? Ele teve a preocupação de dizer, olha, tudo que eu estou mandando para você, palavras dele, está escrito, Dona Tina está ciente, ela está sabendo que eu vou mandar esse material para você. Então, eu não esperava ter essa felicidade, essa honra de conversar com você também nesse momento. E, assim, queria pedir, se vocês puderem, né, que vocês deixassem uma mensagem para os pais e mães azuis, né? Alguma coisa que as pessoas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir, né, possam encontrar no trabalho de vocês, no exemplo de amor de vocês, na família que vocês constituem, né, de amor e respeito um ao outro, e principalmente ao Arthur, que vocês pudessem colocar alguma coisa. Não é dar uma lição de vida, uma receita, como se ensinasse alguém a fazer um bolo, mas que vocês pudessem dar um conselho, uma mensagem para quem assim como vocês, é um pai, uma mãe azul e que pode encontrar nas palavras de vocês um alento, uma força, um incentivo. É possível que vocês deixem alguma mensagem? Um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. E uma coisa que eu faço desde que o Arthur, 10º dia dele de vida, eu tento escrever. Eu sei que é difícil, eu sei que falta tempo, mas ainda na UTI eu comprei um caderno e comecei a escrever aquele dia a dia ali na UTI. Tento, hoje em dia, esse caderno já foi para um arquivo em doc. Tento escrever, porque a gente precisa disso. Ele já está com 10 anos, então às vezes eu tenho que voltar a algumas situações dele menor para poder relembrar como foi que aconteceu. E procurar criar como uma criança comum mesmo, desafiar a criança. Como eu falei, o Arthur, a gente leva ele para a Bienal, leva para os locais todos. E como é que vai fazer? Ele só come esse biscoito, ele só gosta desse biscoito. Então põe aquele biscoito na mochila e leva, entendeu? Sai com a criança. É difícil, às vezes precisa de mais de uma pessoa para segurar. Vamos viver, né? Mas vai viver. É praia, vamos para praia. Vamos viver. É barco. Arthur, com 3 anos de vida, andou de saveiro. Então, Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver. Acho que viver e não ter vergonha de ser feliz. Muito obrigado pela oportunidade, tá, Erivelto? Olha, eu não tenho como agradecer, né, pela participação do Anderson, da Tina e do Arthur, esse projeto, né, que tem essa, vou dizer, pretensão de apresentar de alguma maneira a vida das pessoas
como uma narrativa. Então, a partir do que o Anderson contou, a partir da presença do Arthur cumprimentando a gente, conversando com a gente logo no início, a partir do que você fala, Tina, a gente consegue visualizar, formular, imaginar essa trajetória de vocês como uma breve narrativa, porque, né, por conta do espaço do Instagram, a gente fala algo em torno de 1 hora, conversa um pouquinho, mas olha, eu fico pensando a quantidade de vitórias, a quantidade de sorrisos e também a quantidade de lágrimas que vocês produziram, né? Está acompanhando aí, o Arthur, né? Para formar esse elo tão bonito. Para formar esse elo tão bonito de amor e de apoio ao Arthur. Muito obrigado a vocês, parabéns. Foi um prazer conversar com vocês. Quero aproveitar para agradecer as pessoas que estão comentando. Olha, que casal incrível, parabéns pela família linda. As pessoas se solidarizando, emocionadas com o que vocês estão contando. Outras pessoas que vão nos assistir no futuro vão poder acompanhar também esse depoimento. Então, eu só tenho a agradecer pela participação de todos vocês, convidar, não é, vocês e aos que estão nos assistindo para na próxima sexta-feira prestigiarem, porque nós vamos receber aqui a poeta, a produtora cultural Vânia Moraes. Vai falar um pouquinho do seu trabalho, vai falar de poesia, da condição feminina na sociedade, produzindo arte, produzindo poesia. E aí fica o convite para que vocês possam assistir. Alguém está dizendo aqui, professor Marco Antônio, estou adorando ser aprendiz com este projeto. Professor, cada vez que a gente encontra pessoas como, não é, o Anderson, a Tina e o Arthur, para a gente é de fato uma lição de vida, é lindo mesmo. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. um abraço. Tchau, Arthur. Tchau, Anderson. Tchau, Tina. Tchauzinho. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.